Fala pessoal, beleza? Tô trazendo mais um vídeo aqui para vocês e nesse vídeo eu quero desmistificar com vocês o Generate Dynamic Children do Flutterflow, né? Então vamos tentar entender como é que funciona por debaixo dos panos esse formato, né, de criação de interface ali, né, gerando os filhos dinamicamente, né, que é um recurso ali do Flutterflow. Basicamente o que acontece, né? Esse recurso permite que a gente referencie uma lista, né, uma lista de dados, e crie visualmente um componente que replica, né, essa estrutura visual para cada valor, né, dentro daquela lista, tá? Então, assim, no resumão, basicamente é isso. Mas eu quero mostrar para vocês aqui os dois estados de como isso acontece dentro de uma aplicação, tá? Basicamente, a gente tem sempre ali o lado, digamos assim, front-end, né, a interface em si, né, que representa X dados de tais formas, e a gente também tem o back-end, digamos assim. Isso aqui tecnicamente faz parte da estrutura front-end, né, é um dado do front-end, mas eu quero dizer que é algo que está por debaixo dos panos, entende? Então, a gente tem as variáveis, né? Que é justamente para isso que servem os estados, variáveis, né? Todo esse aglomerado serve justamente para a gente lidar com dados dinâmicos. O que seriam dados dinâmicos? Dados que o usuário cria. Quando o usuário interage com a sua aplicação, geralmente você quer capturar, né, informações dele e salvar essa informação, fazer alguma coisa com ela, mas geralmente é isso. Então, eu vou explicar aqui para vocês com o ScholarDraw como é que funciona ali o fluxo, né? Como é que os valores são passados por dentro de todo o fluxo de execução da aplicação. E depois a gente faz um exemplinho lá no Flutterflow também, eu mostro para vocês lá como é que é lá, mas eu gostaria de mostrar aqui primeiro, tá? Para vocês entenderem como é que é por debaixo dos panos, depois a gente vai para lá. E daí você faz essa associação, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma interface de uma aplicação de tarefas, né? Então, nada demais, bem tranquilo, que eu acho que é o exemplo mais básico que dá para fazer. E eu vou tentar explicar para vocês aqui, né, como é que funciona isso por debaixo dos panos. Por que isso acontece de tal forma, o que a gente pode fazer, como utilizar esse recurso em si, tá? Então vamos lá, vamos olhar aqui para esse lado de UI, né, da interface. Então a gente tem, na teoria aqui, uma aplicação de to-do list, então esse aqui é um campo de formulário, tá? Não está bem exatamente, é só para ficar visualmente compreensível, né? Então é um campo de formulário, né, onde a gente vai digitar o nome da tarefa, e aqui é um botãozinho para confirmar, né, e realmente salvar essa tarefa, tá? E a gente tem aqui, nesse caso aqui, nesse exemplo, né, a gente vai salvar lá no AppState os dados, tá? Então a gente vai ter uma variável lá, né? Então todo o que está dentro desse pontilhado aqui é a nossa variável e ela tem o nome aqui tasks, né? Então são as tarefas que a gente vai salvar. Então a gente vai digitar uma tarefa aqui, vai salvar nesse AppState, nessa variável tarefas, né? E a gente vai representar elas aqui, tá? Então ela é o que? Ela é uma lista, tá? Isso é muito importante para a gente entender isso, tá? Que é isso que eu vou tentar desmistificar aqui também, né? Listas, né? Então, o que é uma lista, né? Ele é um aglomerado de dados, né? Então, quando a gente tem um tipo de dado primitivo, como string, string é um texto, só isso. Mas quando a gente empodera um pouco mais isso, então a gente cria, digamos assim, uma lista, por exemplo. Quando a gente tem uma lista, a gente tem uma estrutura de dados um pouco mais complexa, mas também mais poderosa, né? Então a gente pode ter várias informações salvas aqui dentro. Claro, tem linguagens de programação que limitam um pouco mais, nesse caso aqui do Flutter literalmente limitada a um tipo, então a gente só pode ter uma lista de variáveis do mesmo tipo, né? Somente string, então a gente vai ter várias strings, né? Vários textos aqui dentro salvo, como se fosse uma planilha mesmo. Aqui eu separei conforme uma tabela mesmo, mas na teoria é só uma lista mesmo, tá? É só porque a gente vai ter essa informação a mais, que daqui a pouco eu vou explicar, que isso está presente em toda a lista, tá? Então uma lista, querendo ou não, é uma estrutura de dados onde a gente tem sempre um índice e um valor, um índice e um valor. Simples assim, tá? E então é isso aí, a gente tem aqui a nossa lista de strings, né? Que essa string, né, é o texto da tarefa. Então, cada tarefa que a gente digitar aqui, a gente vai salvar aqui no AppState, tá? Então, beleza, a gente precisa agora criar, né? Vamos partir do pressuposto que a parte aqui de integração da interface, do criar o dado, né, do adicionar, na verdade, né, está feito. Então, na teoria, a gente criou aqui um action flow, né? Criou aqui uma ação para o botão, pressionou no botão, pega o widget state aqui do formulário, né, do text field e salva, né, adiciona aqui para dentro da lista, né, da nossa variável de tarefas, tá? Tasks. Beleza? Então vamos criar aqui uma estrutura visual, né? Então vamos dizer que a gente criou aqui um widget que é
a nossa tarefinha, né, ali. Beleza, legal. Então, como é que a gente faz uma lista? A gente representa uma lista visualmente, né? Porque uma lista é basicamente vários itens, não? Então, a gente duplicaria aqui, né? O que a gente quer, né? No final das contas, o que a gente quer é isso aqui, né? Basicamente isso aqui, ok. Só que eu não posso lá no Flutterflow fazer isso assim, né? Não posso deixar isso chumbado, né? Fixo, estático. Não pode, porque o usuário que vai interagir com a aplicação, ele que vai criar, ele que vai remover, né? Dependendo do que a gente der de escopo para ele, mas é isso. Basicamente, o usuário cria como as coisas vão ser, né? Os dados é o usuário que informa. A gente só diz como eles vão aparecer. Então, basicamente a gente tem que criar aqui uma forma inteligente disso ocorrer, né? Então a gente tem vários recursos, por exemplo, o Generate Dynamic Children, né? Esse é o recurso principal para a gente representar visualmente uma coisa que se repete, que é igual, que não muda. Pode mudar alguma coisa lá dentro, mas o processo principal é o que? Repetir, né? Que é o que uma lista é, é o mesmo a mesma estrutura de dado, ela é uma string, é um texto, só que ela tem várias, né? Ela tem irmãos, digamos assim. Então, basicamente, a gente vai criar aqui um item só, né? E daí a gente vai ter que criar de uma forma inteligente isso para que ele saiba quando essa lista foi modificada e represente isso aqui na tela, tá? Então, o que a gente vai usar, né? É o nosso Dynamic Children, tá? Eu vou puxar ele para cá. Então, basicamente, a gente vai ter um container, né? Na verdade, não é um container, né? A gente vai usar uma coluna, né? O widget. Só alguns widgets permitem essa geração de filhos dinâmicos, tá? E um deles é a coluna, né? Também tem o list view. Inclusive, para uma lista de tarefas, o recomendado seria uma list view. Para qualquer lista, basicamente, né? Por causa de performance e tudo mais. Mas, enfim, o ponto é que a list view permite, a column permite, a row permite. Tem outros widgets como o grid também, o grid view também permite. Mas vamos pegar aqui do mais básico, tá? Então a gente envolve, né? Aqui dentro de um layout, né, coluna, né? Então a gente tem um layout coluna e aí a gente simplesmente ativa essa opção de gerar filhos dinâmicos. Por que gerar filhos dinâmicos? Porque a gente não, como eu mencionei antes, a gente não vai, nós, os desenvolvedores, não vamos criar os itens aqui na mão, né? A gente só precisa dizer como é que é um item e precisa dizer para onde o aplicativo, para onde o Flutterflow tem que olhar para espelhar esses itens, essas informações, né, esses dados aqui das tarefas aqui na interface, tá? Então, basicamente é isso. Tanto que quando a gente ativa o Generate Dynamic Children, ele vai apresentar uma mensagem dizendo que a gente não precisa se preocupar ali com criar todos os itens, né? A gente só precisa basicamente afetar aqui o primeiro filho, né, da hierarquia aqui dos filhos e o próprio comportamento de gerar filhos dinâmicos vai se encarregar de replicar, né, de copiar, de duplicar e renderizar aqui a informação corretamente, tá? Então a gente só precisa montar aqui a composição de um item e sucesso, tá? Então a gente cria ali, né, a composição do nosso item, né, que a gente quer representar. Então a gente quer representar uma tarefa. O que a gente precisaria normalmente? Ok, eu vou criar aqui um containerzinho com uma borda, vou ter aqui uma checkboxzinha, tá? Vamos pensar que é uma tarefa que permite a gente concluir ela ou não, tá? Só porque é o clássico fazer isso. E a gente teria um texto aqui, né? Que vai ser nosso, deixa eu pegar aqui, nosso texto da tarefa, tá? Texto tarefa. Deixa eu botar aqui numa cor branca, aumentar a opacidade, beleza. Tecnicamente, é isso que a gente vai ter aqui, tá? Então, só um textinho aqui dentro, beleza? Só que a gente não vai ter esse valor, né? Esse texto aqui fixo aí, né? A gente vai ter que pegar ele de acordo com o item aqui da tarefa, tá? Então vamos lá, vamos passo a passo. Então beleza, a gente ativou a opção de Generate Dynamic Children lá. O que a gente precisa fazer? Quando a gente ativar essa opção, basicamente ele vai apresentar aquela mensagem dizendo que a gente precisa montar a composição só do primeiro filho. Ok, fizemos isso. Fechou. E aí a gente precisa passar aqui para ele um valor. O que é esse valor? É onde ele vai observar as alterações, né? Qual lista, tá? Porque esse valor tem que ser uma lista. Então o Generate Dynamic Children é em cima de uma lista, tá? Então ele vai olhar para que lista que ele tem que observar para gerar os filhos, né? Então o valor que a gente vai querer é esse tasks appstate, tá? Então a gente vai colocar aqui. Vai ser basicamente, a gente vai referenciar lá no Flutterflow, né, como appstate e a variável tasks, tá? Simplesmente isso. Ok. Então agora o nosso Generate Dynamic Children sabe que ele tem que observar esse cara aqui, essa lista. Quando tiver um item aqui, ele vai redesenhar a interface, né? Não necessariamente que essa é a lógica, tá? Só estou querendo dizer que o valor que ele observa para gerar os filhos é essa variável aqui. Essa é a referência de lista que o Dynamic Children vai ter. E aí a gente tem mais um carinha aqui. Por quê?
Quando a gente usa uma referência de variável aqui diretamente, por exemplo, se a gente tivesse uma variável de texto no AppState, a gente só faria o bind dela aqui e sucesso, né? Só que quando a gente está dentro de uma lista, pensa que o seguinte, o que vai acontecer? Quando o Flutterflow for desenhar essa interface, ele vai acessar a referência do value aqui que a gente definiu, tá? Então ele vai vir aqui dentro do tasks, ok. Aí ele vai percorrer todas as tarefas aqui, então ele vai pegar um item, ok. Aí ele vai partir para a fase de gerar a estrutura visual, né? O nosso componente que a gente definiu aqui como o primeiro filho, para esse item, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar o valor desse item atual dentro do variable name. Então aqui que entra um ponto importante. A gente tem que ter essa variável, né? Ela vai existir, essa referência do item atual que está sendo gerado no Generate Dynamic Children. Porque quando o Flutterflow está desenhando a interface, ele vem aqui, ó, beleza, vai desenhar o campo, o botão, aí chegou aqui numa geração de filhos dinâmicos. Aqui vai acontecer um processo de iterar, tá? Que a gente tem na programação tradicional. Iterar sobre uma lista, sobre um array. Quando a gente tem uma estrutura dessas, que tem vários filhos, né? A gente pode chamar assim de filhos. O que acontece? A gente cria uma estrutura de loop e esse loop vai fazendo uma coisa que é igual sempre, tá? Então a gente tem que fazer para todos os filhos dessa lista, por exemplo, aquele processo. Então é isso que vai acontecer aqui. Ele está desenhando a interface, ele vai chegar aqui na geração de filhos dinâmicos, ele sabe como é que é visualmente o componente, então ele vai percorrer cada item aqui de dentro, vai ter essa referência aqui no variable name que a gente vai definir e vai montar aqui conforme a gente criou, tá? Então, por isso que é importante que no variable name ser um nome no singular de acordo com aquilo que a gente tem na lista. Então, se a gente tem uma lista de tarefas, tasks, quando a gente tiver uma referência de um item, porque ele está iterando sobre um item nessa fase de renderizar, então a gente tem uma tarefa, tá? Ele está dentro de uma tarefa aqui, quando ele acessa as tarefas. Então, uma tarefa é uma task. Então, é importante colocar um nome assim, no singular, que represente um item de dentro daquela lista, tá? Então, um item de tarefas, no caso, é uma tarefa, tá? Então, task. Task é o nome perfeito para esse caso aqui. E por que também isso? Porque quando você for acessar aqui essa referência, porque é isso que você vai ter que usar, né? É aqui que você vai ter a variável que você pode usar aqui dentro desse item para representar um dado aqui de dentro da sua lista. Né? Você não vai representar a lista inteira novamente aqui. Você representou no Generate Dynamic Children e você vai ter acesso a cada item de dentro dessa lista para montar aqui a composição, tá? Então, o que eu continuando aqui, o Flutterflow vai fazer o quê? Ele vai gerar uma variável ali dentro para você, dentro desse contexto laranja, né? Ou seja, dentro do componente que está sendo renderizado dinamicamente, a gente vai ter acesso a essa variável ali pelo menu de variáveis do Flutterflow. E ela vai estar o seguinte, ela vai estar o nome que você definiu aqui, seguido de item, tá? Por que item? Porque é exatamente isso, por isso que faz sentido dar essa nomenclatura para as variáveis aqui, desse tipo de uso, tá? Task item, porque o item é um item de dentro da lista. Então pensa isso, lista é o conjunto inteiro, item é um item de lá de dentro. Então a gente tem uma tarefa de lá de dentro das tarefas. Então sempre usa assim, ó, no singular e de acordo com o nome da sua variável. Então se você tem uma lista de tarefas, né? Tarefas, você tem uma tarefa. Então isso aqui é a variável que você vai ter acesso aqui dentro, dentro do contexto aqui, para acessar, para usar aqui no seu widget, tá? Então, beleza. A gente colocou aqui. Ok, ele vai gerar os filhos e vai ir montando aqui a estrutura visual. Beleza, eu criei aqui essa estrutura e agora eu vou basicamente tentar fazer uma compilação visual aqui, metodologicamente falando. Eu vou tentar executar isso aqui explicando para vocês, tá? Então, basicamente, o que vai acontecer em uso desse aplicativo? A gente definiu aqui que essa lista, né? Aqui, digamos que a gente tem uma coluna aqui. Os filhos dessa lista está sendo gerada dinamicamente. Isso aqui vai ser um filho. E é isso. E ele está observando, né, essa tasks aqui. Até vou fazer uma flechinha aqui, ó, desse cara aqui para cá, né, que ele está observando. Vou botar aqui como laranjinha mesmo, tá? Então é isso aí. Só que como eu disse, ele está observando essa tarefa e ela está vazia. Então não vai ter nenhum componente aqui inicialmente, tá? Então vai estar assim, beleza. Vamos lá. Agora eu quero que vocês vejam conforme eu vejo aqui. A gente iniciou o aplicativo aqui, ok. Nossa lista está vazia, legal. A gente tem aqui um campo de formulário, tá? Então vamos lá, vamos escrever alguma coisa aqui, deixa eu botar aqui. Então a gente está aqui no nosso campo de formulário e eu vou colocar aqui. Aprender
Flutterflow. Quando eu pressionar aqui, a gente criou aquele fluxo de ação que atualiza essa lista, né? Que ele adiciona. Então, o que, que o Flutterflow vai fazer? Ok, cliquei no botão aqui, o que, que ele vai fazer? Vamos lá, em câmera lenta. Ele vai pegar aqui o valor, tá? Se a gente configurar para limpar aqui o campo, ele vai limpar também. Então, basicamente, ele vai pegar o valor, vai pegar uma cópia do valor, né? Do widget state aqui do text field, vai adicionar aqui dentro, tá? Então, ele adicionou aqui na lista. Uma lista, como eu mencionei, ela é uma estrutura de dados que tem o valor, né, dela, no caso que é uma string, que está aqui. E ele sempre vai ter também esses índices, tá? E por que, que eu estou botando isso aqui? Porque eu vou mostrar que a gente tem acesso a esse índice também ali dentro do escopo ali, tá? Então, a gente tem aqui um índice e um valor, ok? Ele acabou de adicionar aquilo lá aqui, no índice 0, com esse valor aqui. Por que índice? Tá? O índice você pode pensar como a posição daquele item na lista, tá? Essa é a posição, ele está em primeiro lugar aqui. Pense assim, beleza? Ok, ele fez isso. Ok, essa foi a primeira fase da nossa ação aqui. Pegar o valor daqui, né? Foi o que a gente disse para o Flutterflow fazer e adicionar na lista. Geralmente, quando a gente faz uma atualização de state, ele tem uma opçãozinha lá embaixo, se você reparar, que é para você configurar que forma que você quer redesenhar essa tela, né? Que você quer repintar ela, no caso, atualizar ela, né? Então, geralmente é atualizar a página inteira, tá? Então, vamos partir desse pressuposto. Então, a gente configurou lá para adicionar o item na lista e atualizar a página inteira. Ok. Então, quando eu adicionar o item na lista, ele vai atualizar a página. O que é esse atualizar a página? É redesenhar ela de acordo com as alterações que a gente fez. Qual que é a alteração que a gente fez? A gente adicionou um item na lista. Então, ok, adicionamos o item. O que vai acontecer? Ele vai entrar na fase de redesenhar a tela. Então, ele vai vir aqui, vai redesenhar o campo, ok. Vai chegar no nosso carinha aqui, no nosso Generate Dynamic Children. O que vai acontecer? Lembra que a gente disse que esse cara aqui, ele está observando o AppState Tasks. Então, ele vai olhar aqui, ele vai gerar o primeiro filho. Ok, vim aqui, gerou o primeiro filho. Beleza, legal. Aí, ele vai bater aqui. Tem um item aqui nessa lista, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse cara aqui, aprender Flutterflow, né? Na verdade, ele não tira da lista, tá? Ele só cria uma cópia, tá? Opa. Ele cria uma cópia e ele vai botar, olha só, ele vai botar lá no task item, tá? Eu até vou botar aqui, entre parênteses, esse valor. Opa. Deixa eu voltar aqui. Tá? Ele colocou dentro do task item esse valor, para a gente poder usar. Que é realmente o que a gente vai fazer, né? Quando a gente, eu até esqueci dessa parte, mas quando a gente colocar, criar a composição aqui, a gente vai ter acesso a essa variável, então a gente coloca aqui no texto, a gente faz o bind dessa variável name aqui, task item, que é literalmente o texto, por isso que, né, estou mostrando aqui para vocês em execução. Mas basicamente é isso, tá? Então, ok, ele atualizou esse valor aqui na variável, e como a gente está usando a referência dela no bind lá, o que ele vai fazer? Pense que a gente está aqui ainda redesenhando a tela. Isso acontece muito rápido no Flutterflow, tá? Mas eu estou fazendo aqui em câmera lenta para você ver. Então ele vai pegar esse valor aqui, a gente disse que ia aparecer aqui no widget de text, tá? Então ele vem aqui e pintou aqui. Ok, terminou a fase de redesenhar. Ok, a nossa interface está atualizada, certo? Então a gente tem o nosso state com o valor aprender Flutterflow e a nossa interface foi atualizada. Ok, beleza, eu vou lá no campo de novo e vou digitar outra coisa aqui. Comer banana. Ok. Deixa eu pegar aqui, só deixar mais retinho. Beleza. A partir do momento que eu pressionar o botão de novo, ele vai executar todo aquele fluxo de novo. Então, qual que é a lógica que a gente aplicou? Pega o valor do text field, né, do widget state, joga lá na nossa lista, então dá um add lá, ok, ele vai fazer isso, beleza. Aí ele vai incrementar a posição, então esse cara aqui está na segunda posição, né, que na verdade é 1. Dentro de estrutura de listas e array, dentro da programação tradicional, a gente sempre começa na posição 0, tá? No índice 0. Então, por isso, 0, 1. Na verdade, a gente tem dois itens, só que a posição primeira aqui, né, começa do 0. Só isso, tá? Bem tranquilo. Beleza, atualizou nossa lista, terminou a lógica que a gente adicionou aqui no botão, mas agora ele vai entrar nas fases de rebuild do Flutterflow. A gente atualizou a lista, agora ele vai rebuildar essa tela, ele vai recriar essa tela. Então vamos lá, ele vai vir aqui de novo, vai criar esse primeiro item conforme a gente já viu, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai, deixa eu apagar aqui, ele vai vir aqui, vai girar o filho aqui conforme a gente criou, vai vir aqui na nossa lista, né? Ele está observando aqui as tasks. Então ele vai bater aqui no primeiro índice. Opa, tem um cara aqui. Ele vai pegar uma referência desse cara aqui, vai jogar lá dentro do nosso task item, tá? Vou tirar esse aqui porque não precisa. Então, ele vai pegar aqui, jogou aqui dentro do task item. O que a gente disse? A gente fez um bind aqui no variable name task item, pegando esse cara aqui. Então, a gente vai pegar esse cara aqui,
e vai jogar aqui na interface. Ok, o que vai acontecer? Ele vai bater aqui, ainda tem um item aqui, então ele vai para o próximo item. Então ele vai vir aqui, ele vai fazer uma cópia desse cara aqui, beleza? Sem o texto, né? E agora ele está nessa linha de execução aqui. Então ele vai pegar esse cara aqui, vai fazer uma cópia também, ele vai atualizar esse task item, tá? Porque ele já gerou esse item aqui, então agora ele está atualizando os valores. Então agora ele está com esse cara aqui, ó. Beleza. A gente disse que vai colocar esse cara aqui. E pronto, terminou a fase de build da interface novamente. Então, basicamente esse é o processo, é isso que acontece por debaixo dos panos quando você está trabalhando com lista e Generate Dynamic Children, por exemplo. É adicionado o valor naquela lista que você está observando aqui pelo value, e quando ele entra na etapa de redesenhar a tela, é isso que acontece. Ele vai lá na lista, pega o valor, ele adiciona nessa task item, e aí você tem acesso a esse task item dentro desse escopo aqui, lá pelo menu de variáveis do Flutterflow. Então, quando você acessa o variable name aqui, o nome que você colocou item, você está acessando uma informação daqui de dentro da lista, tá? É basicamente isso. Por isso que você monta a lógica assim. Você monta a lógica do seu componente aqui pensando em um item, porque é o que você vai ter acesso quando ele estiver na etapa de montagem do componente. Ele vai estar montando um componente por vez, tá? Então é isso que você tem acesso, a um componente por vez. E, né, só para não deixar em branco aqui o porquê que eu coloquei o índice, porque quando ele atualizar aqui o variable name, na verdade ele não vai só colocar o texto lá, tá? Ele cria um tipo de dado que você vai ter acesso por um drop-down lá ao valor exato aqui da sua variável, né, que é no caso uma string, mas você também tem acesso ao índice na lista. Então, se você quiser representar aqui, sei lá, concatenar, você pode colocar aqui o índice também, tá? Então, ele vai colocar aqui, no caso do comer banana, é o índice 1. Então, aqui dentro do variable name, esse task item, na verdade, ele é um objeto, tá? Ele é um tipo especial de dado. E pelo drop-down você consegue escolher que informação você quer usar. Então você pode realmente usar o item, que nesse caso aqui é o índice, aliás, que no caso aqui é o 1, tá? Você tem acesso ao índice e ao valor. Então você pode usar essas duas informações sempre. Toda lista vai ter essas duas informações. O índice sempre, obrigatoriamente, tá? Então você sempre tem acesso a ele. E o valor, que pode ser qualquer tipo de dado. Nesse caso aqui é uma string, mas pode ser qualquer tipo de dado, tá? Então é isso. Você sempre vai ter então no variable name acesso a um item dessa lista, tá? Esse aqui é o processo de Generate Dynamic Children. Eu espero que isso tenha ficado claro para você. Qualquer dúvida também deixe nos comentários, eu tento explicar de alguma outra forma. Beleza? Então vamos ver isso aqui lá dentro do Flutterflow, tá? Eu vou tentar mostrar passo a passo com vocês. Vamos lá. Então, a gente vai recriar aquilo lá, tá? Eu vou recriar aqui um campo, tá? Então vou adicionar aqui um text field. Fecha aqui. Então vou adicionar ele cara aqui. Eu vou embrulhar ele primeiro. Vamos montar aqui o layout principal, tá? Então vou colocar dentro de uma coluna. Beleza, vou colocar aqui um paddingzinho. Aí aqui eu vou embrulhar dentro de uma row, porque eu preciso adicionar um botão, né? Então vou botar aqui um icon button. Tá, aqui no ladinho, beleza. Aí eu espaço aqui. Eu venho nesse cara aqui, faço ocupar todo o espaço e legal. Não vou dar muita bola para estilo, tá? Só vou deixar minimamente bom aqui, tá? Então vou deixar aqui um check. Pode ser esse aqui, ok. Só vou botar aqui uma corzinha. Pode ser aqui um emerald. E aqui a gente bota branco, tá? E aqui o nosso text field. Eu nem vou dar muita bola aqui para a estilização dele. Então, a gente tem isso aqui. E daí a gente tem a nossa list view, né? Onde a gente vai aplicar a nossa lista, tá? Então, eu vou colocar aqui, fazer ela ocupar todo o espaço. Ok. Aí lembra que aqui o nosso caso de uso, a gente criou lá no appState uma variável, né? Então, vamos fazer isso. Vamos vir aqui no nosso appState, tá? AppState, vamos lá, vou criar aqui o tasks, mesmo nome que a gente colocou lá. Qual que é o tipo? É o tipo string, né, que a gente vai armazenar, mas é uma lista. Então a gente tem aqui uma lista de string, tá? Perceba aqui, ó. A gente pode começar já com valores, né? Só que a gente começou aqui na representação sem valor, então aqui a gente vai começar também sem valor, tá? Mas é isso aí, ó. Tasks, lista de string, exatamente, tá? E aí a gente vai partir para essa etapa aqui, de adicionar esse contexto, né, de geração de filhos dinâmicos, tá? Então vamos lá, o que a gente tem que fazer é aqui nessa opção aqui, ó, Generate Dynamic Children. E aí vem essa parte que eu mostrei para vocês. A gente tem que passar aonde ele vai observar aqui as alterações, né? Qual que é o valor? Tem que ser uma lista, lembre disso. Então, tá aqui no AppState, Tasks, tá? Então a gente fez esse vínculo aqui. A gente disse que os filhos de componentes dessa coluna vão ser gerados conforme
os filhos dessa lista, tá? E aí o variable name, que como eu disse, é a variável que você vai ter acesso aqui dentro para representar aquele item, tá? Você tem acesso a cada item daqui por meio dessa variável aqui. Então, como eu disse, sempre o mesmo nome de acordo com a sua lista. Então, eu vou ter acesso aqui a um item de dentro dessa lista. Então, ele é um task, tá? Ok. E perceba aqui task, que eu já vou mostrar para vocês onde a gente tem acesso a ele, tá? Eu vou usar aqui para facilitar o list tile, tá? Que ele é bem parecido com aquilo lá que a gente viu. Só para ficar mais fácil mesmo. Só vou dar aqui um espacinho. De 12 pode ser. E um espaço inicial aqui, na verdade, inicial de 24 e entre itens de 12. Ok. Eu vou... Não, na verdade, vou deixar bem igual mesmo ali o exemplo. Eu vou usar um container. Vou usar uma row. Eu vou adicionar aqui um checkbox. E eu vou adicionar um texto, tá? Para ficar bem igual ali o que eu fiz. Eu vou tirar a altura aqui. E a largura pode ser tudo, beleza. Adicionar só um paddingzinho aqui de 8, legal. Checkbox aqui tá feia, né? Eu vou deixar assim mesmo, não vou me preocupar muito com isso. Beleza. E aí vem a parte que eu mencionei, né? Se a gente quer que apareça o texto do valor aqui, a gente tem que acessar isso por meio da variável que vai estar disponível no contexto, que é o variable name, né? O nome que a gente definir, mais item. Então é isso que a gente vai ter acesso aqui. Então quando a gente acessar aqui o menu de variáveis, para colocar, fazer o bind aqui do texto, a gente tem aqui o task item, que é literalmente o que eu representei aqui. Quando ele entrar na etapa de redesenhar a tela, ele vai passar aqui dentro da lista, vai pegar cada item e vai jogar dentro dessa variável. Então a gente pode fazer o que quiser com esse valor, que no caso aqui é apresentar ele nesse widget de texto. Então é isso, basicamente quando a gente cria esse processo de pegar uma lista, a gente tem isso, a gente tem uma estrutura de dados, e a gente quer representar essa estrutura de dados visualmente na interface. Então foi isso que a gente fez. A gente usou uma estrutura de repetição com Generate Dynamic Children. Então aqui, quando a gente acessar o Task Item, perceba que como ele é uma string, assim que eu cliquei ele já aceitou aqui. Porque ele é um tipo de dado direto, né? A gente não tem mais informações. Só que se você clicar aqui, no caso ele vai adicionar direto. Mas se você abrir o drop-downzinho, perceba que a gente tem, além de usar o valor, que aqui já é o texto, a gente tem como pegar o índice dele lá na lista, tá? Então eu vou fazer aqui uma concatenação para vocês verem de uma forma melhor, tá? Então eu vou trocar aqui, em vez de acessar o valor direto, eu vou usar aqui um combine text. E aí aqui no primeiro valor eu vou usar realmente o valor da tarefa, né? O task item mesmo. Mas eu também vou concatenar aqui com um traço e um espacinho. E vou mostrar aqui o índice, ou seja, a posição dele na lista, tá? Então eu vou abrir aqui o drop-down e vou pegar o índice dele, ok? Beleza, então a gente vai ter sempre o texto que a gente digitar aqui no text field e a posição dele, então, né? Conforme a gente vai criando aí. Eu só adicionei aqui, né? Aqui a parte do Generate Dynamic Children está certinho, ele já vai observar, né, a nossa tarefa, mas a gente tem que fazer aqui, né? Adicionar conforme o text widget aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, só quando ele pressionar o botão de OK, ele vai adicionar. Então, o que é a lógica de adicionar, né? Basicamente, simplesmente vir aqui, dar um update appState, né? Que é onde a gente tem a nossa variável tasks. Eu vou adicionar um item lá dentro. Qual que é o item? É o nosso widget state text field aqui, tá? Beleza? Isso aí, é só isso. E aqui é aquela opção que eu falei, né? Update type. Então, a gente tem aqui no rebuild, então ele não vai redesenhar a tela, ou seja, ele não vai passar por essa fase aqui de desenhar aqui novamente. Então ele só vai adicionar aqui dentro, aqui vai atualizar, só que ele não vai gerar essa parte aqui novamente, tá? Então, você tem que entender qual é o contexto que isso faz sentido ou não. A gente tem aqui o rebuild current page, que é o que a gente precisa aqui nesse caso, tá? A gente vai atualizar essa página. Mas, como a gente tem variáveis que, por exemplo, que está num escopo global, como o appState, talvez essa variável é utilizada em outras páginas. Então, a gente pode ou não atualizar outras páginas também. Mas eu confesso que é uma opção aqui que é raramente utilizada, tá? Eu não peguei nenhum caso de uso real que seria necessário atualizar em outras páginas, tá? Então, geralmente a gente usa esse rebuild current page, pode ver que ele já vem como padrão. Então, a gente adiciona na lista e ativa a fase de redesenhar a tela novamente, tá? Fechou, pessoal? Chegamos aqui. Então, levem como auxílio também aqui o debug pane, para vocês entenderem o que está acontecendo por debaixo dos panos, assim como eu fiz aqui, tá?
Então a gente tem aqui mais ou menos os valores quando eles são salvos, né, adicionados, e o que aparece realmente em tela. Então, observem, né, aqui esse tasks, tá? E aqui o task, que é o generator variables, que é a tarefa atual da geração. Talvez isso aqui vai mudar rapidamente, tá? Vamos lá, a gente vai colocar um valor aqui, então, aprender Flutterflow. Perceba que o text field tem um estado próprio, então toda vez que a gente atualiza o texto aqui dentro, a gente já tem ele aqui representado. Então, por isso que quando a gente pressiona o botão de adicionar, a gente já consegue pegar lá pelo widget state esse valor e adicionar dentro da nossa lista, que é o que vai acontecer agora, quando eu pressionar aqui. Olha só o que aconteceu, ele adicionou lá dentro da nossa lista de tarefas, aprender Flutterflow. Ele é o item no índice 0, olha só. E aí, né, dentro da nossa geração de fios dinâmicos, rodou aqui esse generator. Então ele foi lá dentro do tasks, pegou o primeiro item, aprender Flutterflow e mostrou aqui visualmente, tá? Então aqui ele colocou aprender Flutterflow, aprender Flutterflow. Na verdade era para aparecer o índice. Vamos tentar entender o que não pegou isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, task item. Eu esqueci de pegar o índice na lista. Índice na lista. Agora sim. Coloquei a opção. Ai, ai, ai. Parece que o Flutterflow tá com um bug aqui. Ele não deixou pegar o índice. Na verdade é porque o índice é um número, tá? Tá, vou resolver isso aqui com vocês bem rapidinho. O problema aqui é porque o combine text tem que ser string. Mas na verdade ele tá fazendo toString aqui. Pera aí, então. Parece que ele não permite eu adicionar o índice. Ó, ele tá removendo. Tá, vocês estão pegando aqui um caso comigo em que o Flutterflow tá bugando. Nossa, que estranho. Beleza, eu vou tentar contornar a situação aqui. Eu vou usar um code expression. Eu só vou referenciar esse índice aqui, tá? Porque daí ele vai funcionar. Mas aquilo lá já deveria funcionar, tá? Então, peço desculpas por isso estar acontecendo. Tô fazendo aqui na raça com vocês mesmo. Então, a gente vai referenciar aqui o nosso índice da tarefa atual, tá? Mesmo esquema, ok? Só vou colocar aqui como índice. Beleza, ele é um integer, tá? Ele é um número. Vou colocar aqui, índice na lista. Beleza? Perceba que deu certinho. E aí eu só vou retornar aqui o índice, tá? Eu vou dar um ponto toString, que é realmente o que ele deveria estar fazendo aqui, para poder converter isso para string, né? Porque o combine text tem que ser uma combinação de strings de textos, tá? Por isso que ele deve estar bugando ali, mas ele deveria fazer isso automático. Mas enfim, tá? Então, pode ver que ele fez a mesma coisa, só que agora não limpou. Então peço desculpas por isso aí, mas a gente contornou juntos aí, tá? Então agora vai apresentar corretamente, tá? Vamos atualizar aqui, só deixa eu esperar aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente conseguiu solucionar isso. Agora já vai ter um item, tá? Porque ele vai manter o estado. Não, porque eu não ativei o para persistir, então esquece. Vamos lá, então vamos adicionar novamente. Aprender Flutterflow. Vou adicionar. Ele adicionou na lista aqui, tá? Ele gerou aqui e ele pegou aqui o índice corretamente agora, tá? Aquilo lá realmente é um bug do Flutterflow, tá? Deveria já estar convertendo automático, mas beleza, não está convertendo, é um bug, a gente resolveu ali bem rapidinho, tá? Então, mas é isso que eu queria representar para vocês, ó. A gente sempre tem acesso ao índice atual da lista. Como a gente só tem um índice, né? Ele é o da primeira posição, ele é a posição 0. Beleza? Então vamos lá. Ó, aqui a gente não fez aquela lógica de apagar o campo, por exemplo. Por isso que eu disse, é uma lógica que o que você colocar para fazer, o aplicativo vai fazer. O que você não colocar para fazer, ele não vai fazer. Simples assim, tá? Mas vamos lá, vamos colocar outro valor aqui dentro. Comer banana. Então, olha só, ele adicionou, é tudo muito rápido, tá? Mas ele adiciona na lista, aí ele roda o rebuild da página. Nesse rebuild, ele vai criar aquele widget que a gente definiu e colocar os valores aqui, ó, da lista. Perceba, ele está na posição 1, né, no índice 1, e é isso aí. Eu só não estou limpando o campo, tá? Mas eu poderia fazer isso também, mas não é o intuito dessa aula não é exatamente isso. É só você entender que quando você atualiza uma lista, né, pelo Generate Dynamic Children, é isso que acontece por debaixo dos panos. Então é exatamente o que eu demonstrei aqui para vocês, tá? Ele adiciona o valor e aí ele roda aquela etapa, né, aquela fase de rebuild da página. É isso que é importante você saber, que todo o estado
para ele ser representado visualmente, você sempre ter isso sincronizado, digamos assim, em tempo real, os dados, a estrutura de dados e a interface, é necessário esse rebuild, o que muitas vezes pode ser custoso, dependendo da quantidade de widgets que você tiver em tela. Então é só para manter você mais informado do que realmente acontece por debaixo dos panos. Por isso que a sua aplicação pode estar um pouco lenta, né, travando e tal. É necessário você entender isso, entender que tem esse processo por debaixo dos panos e que não é simplesmente sair fazendo as coisas, tá? Então, isso aqui, como é um aplicativo básico, por exemplo, né? Eu estou só adicionando uma lista e redesenhando a interface. Não é algo muito pesado, né? Nem nada, então é tranquilo de fazer, tá? Então, basicamente, é isso que acontece com o Generate Dynamic Children. Você aponta uma lista que ele deve olhar. Sempre que tiver uma adição nessa lista e rodar um rebuild page, ele vai atualizar os widgets filhos dele, né? Conforme essa lista, e você vai ter as informações, o acesso à variável do índice atual, né, do valor atual do item na lista, por esse variable name, tá? Que é interessante você aplicar essa nomenclatura de acordo com o nome principal da lista, né? Então, se é uma lista de tarefas, você coloca uma tarefa. Se é uma lista de frutas, por exemplo, se o nome da sua variável é frutas, aqui seria uma fruta, tá? Porque é um fruta item, é um item de dentro de frutas, tá? Mas é isso aí, eu espero que tenha esclarecido um pouco mais para vocês, dado um norte, uma visão um pouco diferente do que acontece por debaixo dos panos. Eu acho que isso é importante também no desenvolvimento. E espero que tenham gostado desse tipo de vídeo. Posso trazer alguma coisa a mais se vocês não tenham tanto entendimento. E é isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima.